Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala Cientista. Aqui nós falamos sobre ciência de forma clara e descontraída. Apresentamos e discutimos trabalhos e pesquisas das variadas áreas do conhecimento produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. E hoje estamos aqui diretamente do Seridó Potiguar, no município de Caicó, onde pesquisadores têm inovado em estratégias de ensinar geografia para crianças. Um trabalho realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia criou um jogo de tabuleiro em que crianças da educação fundamental percebem as possibilidades de adquirir saberes geográficos. Um jogo de tabuleiro para ensinar e aprender aspectos da geografia. A técnica, adotada pela pesquisadora Gessiane Dantas, no interior do Rio Grande do Norte, mostra que existem possibilidades metodológicas, para além das abordagens usuais, que podem ensinar e aprender lugar, região e percepção ambiental. O projeto é um jogo lúdico, com foco na região do Seridó, visando suprir a defasagem de conhecimento dos alunos sobre essa área. Eles tinham uma defasagem em geografia, né? Principalmente nas questões relacionadas a Catinguá e ao Seridó. Então, este produto, né, que é um jogo lúdico, foi pensado por causa disso. O jogo é parte de uma sequência didática de 9 aulas, criada para trabalhar habilidades geográficas do 4º ano. Ele serve como uma avaliação de como a sequência impacta o aprendizado dos alunos. A aplicação do jogo também foi realizada nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, e os resultados mostraram que, mesmo fora do público-alvo, o jogo conseguiu engajar os alunos e proporcionar aprendizagem significativa. Ele foi aplicado esse ano, do 6º ao 9º ano, embora ele tenha sido feito para o 4º ano, é um produto que pode ser utilizado em outros anos, né? Ele foi feito para o 4º ano, mas ele já foi utilizado no 5º ano e ele já foi utilizado sem a sequência didática do 6º ao 9º ano, para a gente avaliar como é que estavam os conhecimentos desses alunos do 6º ao 9º ano. E os acertos e os erros foram praticamente os mesmos, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. O jogo foi desenvolvido como projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Geografia do Centro de Ensino Superior do Seridó, da UFRN. O trabalho final de conclusão do curso do mestrando do GeoProf, ele é composto por esses 2 produtos, o relatório técnico e um produto educacional. Que aí o produto educacional, ele visa contribuir para quê? Visa contribuir com os professores de geografia que estão atuando na educação básica e que apresentaram uma problemática relacionada a alguma temática da geografia que estava presente lá no seu contexto de sala de aula ou de instituição educativa em que ele atua ou estava atuando enquanto professor. O jogo de tabuleiro é colaborativo, promovendo a ajuda mútua entre os alunos e foca em temas geográficos locais, como poluição e rios da região. As questões abordam conceitos como a erosão e a diferença entre rios perenes e intermitentes, reforçando a importância do ensino sobre o Seridó, uma área com poucos recursos didáticos específicos. Principalmente nos anos iniciais, os alunos eles esquecem que estão competindo e o que é mais interessante é que ele se torna colaborativo e uns ajudam os outros. Eles respondem, tipo, o grupo A, o grupo amarelo está na vez, mas aí o grupo azul sabe a resposta e acaba dizendo, sem querer. Né? E eu acho isso legal, porque a gente vê que o que importa é a aprendizagem, embora eles estejam competindo no jogo. Né? Mas ele é colaborativo. E diante do que é desenvolvido na sequência didática durante as aulas, também na avaliação do jogo a gente percebe que há aprendizagem e uma aprendizagem significativa, porque é sobre o lugar do Seridó. Frutos das pesquisas dos profissionais que se especializam no ensino da geografia, os produtos desenvolvidos pelo programa têm servido para potencializar a aprendizagem na educação básica escolar. Os produtos oriundos do GeoProf, eles têm contribuído de forma muito significativa no processo de aprendizagem dos estudantes.
certo? Um exemplo é o que vocês puderam ver aqui, que é o produto educacional de Gessiano, que foi um jogo. Mas nós temos outros produtos também. Nós temos vídeos, nós temos cartilhas didáticas, nós temos podcasts, nós temos e-books. Então, é um conjunto de produtos educacionais que estão contribuindo com as escolas de educação básica. E aí vale salientar que não são apenas escolas do contexto da região Seridó ou da região metropolitana de Natal, certo? Os produtos educacionais, eles abrangem diferentes estados e regiões do Brasil. São discussões que a gente debate, que eles aprendem, e para que se tornem bons cidadãos, eles precisam conhecer seus problemas para poder encontrar uma solução. Então, isso também é cidadania. Na reportagem, nós vimos como pesquisas científicas têm sido a base para boas práticas do ensino e aprendizagem da geografia. O programa de pós-graduação em Geografia da UFRN, primeiro em mestrado profissional do Brasil, desenvolve diversas ferramentas. Agora vamos responder mais algumas questões com a participação do nosso público. Essa abordagem lúdica transforma o processo educacional em uma jornada envolvente, além de promover uma experiência de aprendizado de forma colaborativa e dinâmica. Agora vamos saber quais são as principais dúvidas das pessoas com relação a esse assunto? Por que é a criação do jogo de tabuleiro sobre geografia? As crianças aceitam bem? A leitura de mundo precede a leitura da palavra, já dizia Paulo Freire. Então, ensinar geografia no contexto da região do Seridó-Potiguar é importante para que as crianças conheçam o que está ao seu redor e, dessa forma, aprendam com o seu lugar. O jogo traz uma ludicidade importante para as crianças do 4º ano. Além do movimento que eles fazem no ato de jogar, os erros que ocorrem, a ajuda do colega, já que é um jogo colaborativo, faz com que essa ludicidade presente torne-se positivo e também torne o aluno protagonista da ação e dos saberes, já que há uma sequência didática que antecede o jogo, e é importante falar sobre isso, pois a gente não pode colocar simplesmente um jogo sem uma intencionalidade pedagógica para os estudantes. Então, dessa forma, é importante ressaltar a importância de aplicar a sequência didática antes do jogo, que é composta de 7 aulas. Esse jogo pode ser aplicado por outros profissionais de outras áreas e aplicado a alunos de outras faixas etárias? Sim, esse jogo já foi aplicado, inclusive, com alunos do 5º ano e alunos do 6º ao 9º ano, sem utilizar a sequência didática, pois, teoricamente, o assunto em questão eles já conheciam. Também já foi proposto para turmas de enfermagem, para que adaptem o conhecimento do que eles querem tratar e peguem o jogo como modelo. E é possível, inclusive, essa é a proposta do GeoProf, né? Fazer produtos que possam ser replicados de forma igualitária do que foi proposto ou apenas como inspiração para que outras áreas ou outros assuntos possam ser inseridos nele. Os trabalhos do curso de mestrado são sempre projetos aplicados? Sim, de modo geral, os trabalhos de um curso de mestrado profissional ou até mesmo de um doutorado, eles têm como foco, como prioridade, a formação ou a qualificação de profissionais em serviço. Neste sentido, os projetos de pesquisa devem constituir suas situações, problemas, a partir do cotidiano que esses profissionais enfrentam ou vivenciam. Deste modo, o produto ou os resultados da pesquisa realizadas no âmbito de um programa de pós-graduação profissional devem ser produtos passíveis de aplicação na realidade da qual se derivaram ou serem aplicados ou replicados em outras realidades, mas que apresentem semelhanças com aquela do qual se originou. Portanto, a resposta é sim. Os trabalhos de um curso de mestrado profissional devem sempre ser projetos aplicados ou passíveis de aplicação.
Há exemplo de outros trabalhos oriundos do mestrado que tenham sido aplicados em salas de aula? Vamos a alguns esclarecimentos sobre os trabalhos do mestrado, né? Os trabalhos do mestrado profissional, assim como do doutorado profissional, eles são trabalhos geradores de um relatório técnico-científico e eles, a partir da pesquisa realizada, eles resultam em um produto, na configuração de um produto. Os produtos derivados do GeoProf, os produtos originários de pesquisas realizadas no GeoProf, eles apresentam diferentes suportes físico, impressos ou digitais e diferentes linguagens. Nesse sentido, além dos jogos educativos ou educacionais, nós temos também livros paradidáticos, sequências didáticas, manuais, guias, cartilhas, vídeos, maquetes, entre outros tipos de produtos e que se expressam por diferentes linguagens, que estão sendo aplicados em sala de aula por docentes da educação básica, tanto aqui no Rio Grande do Norte, como em outros estados, como Ceará, Paraíba, Pernambuco, de onde nós estamos recebendo os nossos alunos. Então, a resposta é que há sim outros exemplos, além dos jogos, de trabalhos que são aplicados em sala de aula. Assim como os nossos telespectadores participaram, você também pode participar do nosso programa enviando suas dúvidas ou até sugestões de temas para os próximos episódios. É só enviar lá nas redes sociais da TVU. Agora vamos ao intervalo e logo depois o quadro Sabia Não apresenta mais curiosidades sobre o tema. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora vamos direto para o nosso quadro que apresenta as curiosidades do mundo da ciência. Vamos conferir no quadro Sabia Não? Durante muito tempo, a Caatinga foi retratada somente como um ambiente árido e escasso, onde predominava o chão rachado, com muitas pedras, cactos, calangos e seca. Ao contrário desse estereótipo criado, você sabia que a Caatinga é um habitat com uma surpreendente variedade de espécies? Sabia não? Anote os números, são 3.150 espécies de plantas floríferas, 276 de formigas, 386 de peixes, 98 de anfíbios, 548 de aves, 183 de mamíferos e ao menos 196 espécies de répteis. Inúmeras pessoas vivem nesse ambiente, desfrutando de serviços ecossistêmicos como provimento de água, solos para cultivo, abrigo, matérias-primas, regulação climática e etc. Como que essas pessoas desfrutariam de tudo isso se a Caatinga fosse um ambiente escasso? Ela é uma das florestas semiáridas mais biodiversas do mundo. Mas semiárido, Caatinga e sertão são termos muitas vezes utilizados como sinônimos. Vamos às diferenciações. O semiárido se refere ao clima da região. Caatinga é um termo mais abrangente, que envolve clima, relevo, solos, vegetação e fauna. Já o sertão se refere a qualquer região distante de grandes centros urbanos com baixa infraestrutura e baixa densidade demográfica. No planeta existem outras regiões semiáridas, como no Chile, na Ásia, na África, que compartilham características bem semelhantes do clima semiárido e do regime irregular de chuvas. Mas quando os cientistas compararam as espécies daqui com as espécies dessas regiões, verificaram que as nossas espécies não apenas eram diferentes e exclusivas, mas também apresentavam uma diversidade bem maior. No período chuvoso, a paisagem tem variados tons de verdes com rebrota das folhas das árvores e com o surgimento de diversas plantas nas primeiras chuvas. O sistema de chuvas divide o ano popularmente em dois períodos, o chuvoso e o seco. O período chuvoso é curto e se distribui por quase toda a extensão do bioma por um período de 3 a 6 meses. As chuvas são torrenciais e irregulares e concentradas nesse período do ano. Já os longos períodos secos permitiram que apenas as plantas com adaptações para suportar a deficiência de água prosperassem. O contato com diferentes formações vizinhas, como o Cerrado e as florestas amazônica e atlântica, contribuiu para a formação desse cenário de condições tão específicas da Caatinga, onde puderam surgir espécies endêmicas.
que é aquela exclusiva de uma determinada região, ou seja, não encontrada em nenhuma outra parte do mundo. E cerca de 30% das plantas na Caatinga são endêmicas. Devido às irregularidades no regime hídrico da Caatinga, com chuvas concentradas em apenas um período do ano, a vegetação deste bioma desenvolveu uma série de características e adaptações para permitir sua sobrevivência, como mandacaru, faixeiro, xique-xique, coroa de frade, entre outras, apresentam inclusive folhas transformadas em espinhos, evitando dessa forma a perda excessiva de água através da transpiração. Essa modificação também constitui uma defesa contra animais que poderiam utilizar estas plantas como alimento. Então é isso, Sabia Não? Fica por aqui, nos encontramos no próximo episódio. Até lá! O quadro Sabia Não também está nas nossas redes sociais e você pode acompanhar lá no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, conhecemos um trabalho que criou um jogo de tabuleiro para facilitar o ensino e aprendizagem da geografia e os trabalhos desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia. A edição de hoje fica por aqui, mas próxima semana estamos de volta. Um grande abraço e até lá!